Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Comitê Técnico da NBCC. Aqui quem vos fala é Daniel Michelini Carocha, líder do comitê. O nosso propósito, pessoal, é sempre trazer muita inteligência, debates e conteúdos de alta qualidade sobre tecnologia, tendências como transição energética, ESG, nova economia e muito mais, que possam agregar valor tanto à sociedade, quanto ao planeta e às empresas, além de fomentar relações entre Brasil e Noruega e contribuir com todo o ecossistema. O tema do nosso webinar de hoje é transformando dados em valor. Por favor, peço que todos usem o chat do Webex para enviar vossas perguntas, que ao final incluiremos no debate, ao final aqui a todos os palestrantes. Vai ser um prazer endereçar a eles. E eu começo aqui quando falamos de inovação, de transformação digital, ou revolução ESG, muitos líderes e CEOs já remetem a ferramentas digitais, squads de inovação, produzindo softwares milagrosos e modelos de governança ou robôs, inteligência artificial. A transformação digital e a disrupção tecnológica, vocês sabem disso, tem possibilitado mudanças exponenciais nos modelos tradicionais de negócios, permitindo que organizações de diferentes setores e mercados consigam aí atuar de maneira mais estratégica, em especial por conta do uso dos dados. Por isso, nesse webinar, a NBCC, o IBP, a KPMG trazem a debate como os dados podem ser transformados em ações e que, de fato, tragam valor para os negócios e para a sociedade. Portanto, para brilhantar esse debate, estaremos com grandes amigos altamente gabaritados aqui no assunto, meus queridos Augusto Borella, hoje vice-presidente de Oil and Gas Products da Intelli, a Lu Adjuk, da líder de projetos da Equinor, a Tami Marcado, a sócia-diretora da KPMG Distrito, a LIP, a Anderson Marinho, a Head de Digital e IT da Equinor, e a Melissa Fernandes, gerente de tecnologia e inovação do IBP. Além do Fernando de la Puerta, que estará conosco aqui, presidente da NBCC, para uma abertura para nós, a Runa e todo o time de back-office da KPMG, o Lucas e tudo mais, além da NBCC, que nos apoia em colocar esse evento de pé a cada um mês e meio. Então, em nosso último webinar, pessoal, a gente trouxe os heads de Mindset Engine para um debate muito interessante sobre a importância dos modelos mentais, dessa mudança, da importância do papel das pessoas nas organizações para, de fato, mover a transformação digital de pé. Está disponível dentro da própria NBCC. Qualquer coisa é só procurar a Luna e o time da NBCC. E a gente falou muito sobre a revolução ESG e o papel da transformação digital e inovação. Ficando claro que precisávamos endereçar esse tema aqui tão importante, como é que transforma os dados em valor para a aceleração da transformação desejada pelas organizações e sociedade. Vamos em frente. Por favor, comecemos esse maravilhoso webinar aqui com a abertura do nosso presidente da NBCC, Fernando de la Puerta, dando as boas-vindas aqui, e a gente segue com o webinar, e espero que todos gostem, e estaremos à disposição tanto durante o webinar, no chat, quanto após, enfim, entre em contato, ok? Fernando de la Puerta, por favor. Obrigado, Daniel, pela introdução. Bom dia a todos. É uma honra e um prazer poder participar deste evento da NBCC em parceria com IBP e a KPMG. Agradecer especialmente ao Comitê de Tecnologia e Tendências da NBCC e à gerente Runa pela proposta do tema e a organização do evento. A temática de hoje é uma temática bem relevante para todas as empresas, independentemente do sector. Realmente estamos vivendo uma era tecnológica. Se comparamos o valor do mercado das 10 empresas mais valiosas do mundo, vamos ver que 15 anos atrás havia uma única empresa tecnológica no ranking. A dia de hoje, seguramente encontraríamos 6, 7 empresas dentro desse top 10, Y realmente ese movimiento de expansión tecnológica está transformando las empresas y organizaciones en una velocidad exponencial, de forma transversal y asimétrica. O sea, falo transversal porque las empresas pueden expandir fácilmente para otros ramos de actuación, y asimétrica también porque funciona para todo tipo de tamaños de empresas, no simplemente para empresas grandes. Las mayores empresas en valor de mercado son aquellas empresas que colectan, analizan y usan los datos a favor de un negocio, considerando la mejor manera de cuantificar tais dados. Puede ser aumentar la calidad, puede ser aumentar la productividad o, en general,
agregando valor ao negócio. Nesse sentido, o tratamento de dados vira uma ação estratégica para qualquer empresa. Tecnologias como Web Analytics, mídias digitais, Business Intelligence, podem ser usadas para múltiplas funções, né? Análise estratégica de dados, monitoramento da produção em tempo real, por exemplo, geração de dashboards para análise de resultados. Neste contexto, também um ponto bem relevante é a própria proteção de dados pessoais, né? Hoje, 120 países já possuem uma lei específica para a proteção de dados e o ponto-chave aqui também seria essa coleta de dados deve ser adequada, relevante e limitada ao mínimo necessário em relação às finalidades para as quais são processados esses dados, né? Conforme as leis estabeleçam em cada país. Para concluir, gostaria de falar um pouco que realmente o mundo de hoje é um mundo muito mais complexo e com novos elementos se conectando a todo momento em uma velocidade inédita, né? E por isso temos que compreender bem essas curvas de mudanças, encontrar um novo ponto de equilíbrio, sempre considerando o tripé de novas tecnologias, novas organizações e novos mindsets. Novamente, agradecer a presença de todos, desejando um ótimo e produtivo evento e passo a palavra para Daniel. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Excelente abertura e realmente, de fato, a gente está num momento bastante interessante, né, de evolução. Vamos continuar o evento aqui. Eu gostaria de chamar a Tami, minha querida Tami, para apresentar um pouco sobre a visão dela e a visão da LIP para transformar dados em valor. Por favor, Tami, seja bem-vinda. Oi, Daniel, muito obrigada. Bom dia a todos também. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao IBCC, obrigado ao IBP, obrigado ao PMG por organizar esse evento. É uma temática extremamente importante para a gente estar discutindo e estar do lado do Cadu e do Borella, trazendo essas visões com vocês, vai ser uma honra. Falando um pouquinho sobre a minha apresentação, como o Daniel trouxe, eu trabalho na KPMG, numa iniciativa recente, vamos chamar assim, a LIP tem 3 anos. Ele é o nosso próprio modelo de se transformar, casa muito com essa temática de utilização de dados, a detecção das mudanças que estão acontecendo no mercado e como é que a gente transforma isso em valor, é o que a gente vai discutir um pouquinho. E meu dia a dia é atuar e auxiliar, né, as organizações e a própria KPMG a fazer esse ciclo de transformação. Então, eu vou estar apresentando para vocês e começa com essa capa bem provocativa do Data is the New Oil, né? Todo mundo está falando, passou, acho que até nos últimos anos a gente vem discutindo e escutando muito essa expressão, Data is the New Oil, significa aqui, como o Fernando colocou muito bem, isso se aplica a absolutamente todos os setores, a gente vê alguns setores até utilizando mais esse processo de dados de uma forma inteligente, e a gente vai discutir um pouco do porquê, mas a gente precisa entender o que está por trás de Data is the New Oil, né? Por que a gente está olhando para dado como petróleo? E quando a gente olha para oil, né, então o petróleo bruto em si, a gente não pode esquecer que, mesmo quando a gente está olhando isso, independentemente do setor, mas vamos continuar aqui com a analogia. Se a gente está falando de óleo, eu tenho toda uma cadeia de processo para conseguir transformar isso em valor, mesmo dentro da cadeia de petróleo. Então, eu tenho todo o processo de extração, eu tenho toda a parte de refinaria, ele aqui bem simplificado, uma parte de estoque, distribuição e consumo final. Como é que a gente está falando disso, né? Se a gente está olhando só para dados, se a gente está fazendo esse processo de ficar no Data New Oil, o que acaba acontecendo com as empresas? Eu cuido muito do meu processo de capturar dados. Por quê? Porque dado tem valor intrínseco, porque dado é petróleo. Mas eu não estou tratando ele como eu trato a cadeia de petróleo, ou seja, que eu preciso transformar isto em ação para que eu consiga converter isso em valor. Então, a primeira grande mensagem aqui é sim, existe muito valor capturado com dado, mas ele não vai ser extraído intrinsecamente. Nós precisamos colocar isso em sua atividade. Então, que tipo de cadeia nós, como organização, independentemente do setor que nós estamos, como é que a gente está trabalhando e quais são os formatos que a gente está fazendo isso para conseguir extrair esse valor de dados? O que nos traz, numa frase aqui do Peter Sondergaard, que ele é um pesquisador da Gartner, que eu gosto bastante, de novo, uma visão bem ampla aqui.
gente precisa lembrar que se a gente olha para o dado intrínseco e a gente não traz correlação dele, ele é inerentemente burro. E quando a gente traz isso numa forma massificada, né, e aqui toda a aplicação de Big Data, ou seja, que eu trago ele de forma desestruturada, é ainda mais complexo fazer isso. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou fazendo com aquela unidade do dado e eu estou extrapolando isso para uma cadeia maior, onde eu estou inserindo complexidade que eu não estou endereçando frente ao tipo de ação. Então, aqui, né, a frase, de novo, copiando do processo, não é sobre o quanto que eu consigo armazenar de dados. A capacidade de eu transformar, né, esse ouro digital, ou seja, converter esse petróleo dentro da minha cadeia, é o que eu vou fazer com ele e, de novo, olhando para a cadeia de valor, como é que eu vou fazer essas atividades. Então, estudando esses processos, uma das teorias que a gente desenvolveu, vários players no mercado, quando trabalham com dado, tem as suas formas de extrapolar, mas o conceito ele acaba sendo muito parecido. Aqui a gente chama de loop de impacto. O que é isso? Eu tenho sim os dados, então isso é importante como matéria-prima, mas eu preciso conseguir fazer e tirar informação dele. Aqui é onde o mercado começa a trabalhar muito com toda a parte de data viz, ou seja, eu tenho os meus dashes, eu começo a pegar toda aquela informação que está desestruturada e eu começo a dar uma capacidade de visão disso. Depois dessa capacidade de visão, isso vai me gerar conhecimento, ou seja, isso me dá um insight. Isso faz com que eu entenda, eu tenha um processo de geração do que isso significa na prática. Mas para nós, a real conversão de valor disso é quando isso é transformado em ação. Seja ela uma ação analógica, ou seja, um ser humano vai olhar para aquela informação que virou conhecimento e vai tomar uma ação frente a isso, seja ela uma ação digital, ou seja, eu digitalizei esse fluxo, e aqui depende do como que você está olhando para isso, e eu consegui converter aquele conhecimento em algo prático. Mas a primeira mensagem aqui, e eu tenho certeza que o Caluan e o Borella vão explorar isso com exemplos para vocês também, é como é que a gente fecha esse loop. Ou seja, como é que eu saio desse petróleo bruto e eu transformo ele em algo que me traz valor. E aqui trazendo uma aplicação para que a gente tenha dimensão do que significa isso, e eu trouxe só para ilustrar um exemplo prático sobre a visão, né, do setor de oil and gas, dado a analogia que a gente começou, o tanto de dado que a gente captura. Então, aqui a gente está pegando dentro de um processo que cada vez mais a gente está buscando essa automação, essa utilização de tecnologia, essa digitalização. O Fernando trouxe muito bem isso. Obviamente, isso é um tripé frente a processos e frente a toda a gestão de capital humano, mas isso me gera muitos dados, isso vai me dar muito potencial de geração de valor, que, obviamente, tem a sua vida útil de utilização a depender da aplicação. Então, quando a gente olha para a utilização dessas informações e os dados do setor de oil and gas não são diferentes de outros setores, obviamente eles variam um pouco, mas em linhas gerais, eles estão olhando muito para o mesmo processo. Eu olho muito para Big Data, para alguns setores esse número aqui de utilização de Big Data chega a 70%, 80%, mas quando a gente olha na capacidade de conversão isso em insight, em ação, ele reduz muito, entrando numa onda entre 10% a 30%, a depender da pesquisa que você está utilizando. Então, aqui é a segunda mensagem. A gente está utilizando e capacitando as nossas máquinas para que a gente consiga capturar essa informação, ou seja, gerar essa riqueza de geração de valor, mas a gente não está convertendo ela dentro do processo. E como é que a gente faz isso, né? Ou seja, como é que eu consigo fechar aquele loop? Como é que eu consigo fazer as perguntas que eu estou buscando para dentro dos dados, para de fato extrair os insights e para fazer a geração de valor? Então, aqui, algumas proposições, e de novo, mantendo a analogia, e aqui é para trazer um brainstorming para vocês, coisas que a aplicação de dados tem demonstrado dentro da indústria interessantes movimentações de transformação. E aqui no próximo slide a gente vai discutir qual é o range, o espectro que a gente tem desse processo. Então eu não quero focar na tecnologia, porque não é sobre a tecnologia, é sobre a ação e a geração de valor que a gente consegue fazer. Mas aqui, começando dentro, no canto inferior esquerdo, quando a gente olha para a otimização de processo. Ou seja, eu consigo ganhar eficiência, eu consigo fazer com que os dados me digam formas melhores de fazer o que eu já estou fazendo. Eu consigo trazer mais valor para o meu colaborador, tanto como eficiência, tanto como segurança, como otimização. E daí a gente conectando aqui no lado cruzado para manter o storyline,
a gente também tem a capacidade de, através dos fluxos de dados e, obviamente, de outros elementos tecnológicos e o fluxo real-time, trazer uma transformação de operações autônomas. Então, como é que eu começo a entender o que faz sentido, qual é o tipo de valor que eu estou buscando entregar e que tipo de transformação eu estou trazendo no meu negócio. O mais importante frente à utilização de dados é a gente saber por que a gente está aplicando eles. Ou seja, qual que é a ação, qual que é o valor que eu estou buscando gerar dele. Então, a gente perguntando de uma forma ativa, como também tirar insights desse processo desestruturado para identificar oportunidades que a gente não esteja vendo. Coisas como manutenção preditiva, e aqui todo esse fluxo de informações que vão nos permitir aplicar esses processos, toda essa parte de impressora 3D do fluxo de dados, e aqui uma datificação diferente, conectado sim à manutenção, mas também uma otimização de processos, de que tipo de informação eu consigo fazer. E aqui tem o Additive Manufacturing, ele começa a ser também generativo, ou seja, qual é a melhor forma de eu desenhar o processo e o elemento que eu preciso conectar, seja ele dentro da minha plataforma, isso se aplica também em outros setores, e daí, dado a esse fluxo de informações, conectado também à operação autônoma, uma das outras coisas que a gente vê de aplicação, que são, né, pontas de transformação, é toda essa parte de centro de operação remota, ou seja, como é que eu consigo otimizar através desses fluxos de informação e tomar ação frente a eles, reduzindo o meu nível de exposição e aumentando o meu processo de eficiência. Por último, trazendo para vocês aqui uma visão mais ampla, e daí saindo um pouco da aplicação específica que eu trouxe para o setor de oil and gas, a grande pergunta aqui é o que a gente vai fazer com o dado, né? Entendendo que para que eu consiga converter esse fluxo de dado, eu vou precisar saber qual é a aplicação dele para converter ele em insight. E voltando para a ação, essa frase, né, que começa, ela é bem utilizada dentro do mundo de inovação, é a forma segue a função. Ou seja, nós não podemos definir o como antes de saber o porquê. E aqui é onde começam os grandes erros dentro das organizações que querem colocar a tecnologia a todo custo. Então, coloca a tecnologia, que esse é o caminho que a gente precisa seguir, sem detalhar e se especificar do porquê que eu estou fazendo essa aplicação. Então, eu costumo dizer que você pode estar chegando mais rápido no lugar errado. E os dados deveriam ser um de-risking, ou seja, deveriam conseguir nos informar para que a gente tome decisões não com garantia, porque a gente está fazendo coisas diferentes, mas sim com uma maior probabilidade de dar certo. E como a gente olha isso dentro do espectro, qual é o nível de transformação que eu posso estar olhando? Eu posso estar começando com economia de escala, que é muito comum para a gente dentro de revoluções industriais, né? É o que a gente sempre estava buscando. Como é que eu faço o menor custo, como é que eu aumento a minha margem, como é que eu otimizo esses processos. Então, os dados podem nos ajudar a capturar essas economias de escala. Eu também consigo maximizar a minha geração de valor, olhando tanto para a experiência do cliente, como geração de valor no quesito da minha oferta ser percebida com maior valor do que ela era anteriormente. E daí, à medida que a gente vai estressando, eu consigo novas formas de me transformar, ainda utilizando dados. A primeira aqui que a gente destacou é a parte de propriedade intelectual, ou seja, através dos dados, através da codificação em dados daquele meu conhecimento, eu consigo trazer escala e nova geração de valor que não era possível antes. Esse é todo esse processo de plataformização que a gente está vendo, que é essa última etapa, ou seja, como é que a gente cria uma rede de infraestrutura extremamente conectada, com fluxos de dados praticamente real-time, nos permitindo capturar o máximo de valor possível. Então, essa provocação que eu deixo para vocês aqui no final é, sim, data is the new oil, como é que a gente vai construir essa cadeia de valor e, principalmente, por que e como a gente está fazendo esse processo acontecer. Então, com isso, muitíssimo obrigado. Fico à disposição, ansiosa aí pelas perguntas, e eu passo para o Caluan. Obrigado, Tami. Eu posso mudar aqui, deixa eu ver se consigo fazer. Bom, muito bem, pessoal. Antes de mais nada, eu acho que eu queria agradecer a Tami pela excelente introdução que ela fez. Eu acho que não poderia haver uma introdução melhor. E agradecer também o convite de participar desse evento, desse assunto que é extremamente fascinante. Eu acho que realmente é o futuro, isso daí, e talvez até o nosso presente, já como eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu sou Caluan, sou geólogo, né, de formação. Atualmente eu sou
líder de projetos de geologia e petrofísica na Equinor, aqui no campo de Bacalhau. Então, eu quero trazer um pouco para vocês a experiência minha, um pouco que eu tenho, a experiência da Equinor e como que a gente vê, inclusive tentando, de repente, até responder algumas perguntas que a Tami levantou na apresentação dela. Então, eu faço aqui uma convite, uma reflexão a todos, né, que estão participando aqui do evento. Essas mudanças, né, que a gente está observando, é algo que a gente consegue medir? Isso daí, o dado em si está evoluindo? Inteligência artificial afeta a nossa vida? Como que ela afeta? E essa evolução que a gente está vivenciando constante é algo real ou não? Acho que a Tami falou muito bem já, né? Acho que como o dado está evoluindo, mas eu queria trazer uma experiência minha, pessoal, né? 17 anos atrás, eu estava na universidade, sou geólogo, então geólogo gosto muito de ver rocha. Tinha uma pessoa que estava fazendo doutorado na Alemanha e ela veio para o Brasil, ela era brasileira, e trouxe as imagens, né, do campo de um pendrive. E todo mundo falou, nossa, que legal. Ninguém sabia se estava mais emocionado de ver uma geologia diferente ou de ver um pendrive. Era a primeira vez na minha vida que eu estava vendo um pendrive. E no final das contas, a gente gastou mais tempo procurando um computador que tivesse uma entrada USB do que, de fato, olhando as fotos que ela tinha trazido. Isso apenas 17 anos atrás. E trazendo um paralelo para hoje, a gente acabou de fazer uma transmissão de dado, né, de uma empresa que está fazendo processamento físico para a gente. Foram mais de 500 gigabytes em menos de 5 minutos pela nuvem. Ou seja, em 17 anos, assim, eu posso dizer que eu vi uma transformação absurda, muito grande e muito rápida. Então, é algo que está acontecendo, o dado está evoluindo, a gente tem um dado mais acessível hoje em dia, né? Está tudo na nuvem, muito mais fácil, mais rápido de ser trabalhado. Mas tem um ponto muito importante que a Tami comentou na apresentação dela: o dado em si não quer dizer nada se você não souber o que fazer com esse dado. Então, realmente, esse acho que é o ponto-chave que a gente tem que pensar. E daí cabem vários métodos, né, que você consegue aprimorar e utilizar melhor esse dado. Eu vou dar alguns exemplos ao longo da apresentação em termos de volume de dado gerado, e obviamente é impossível por uma pessoa, um grupo de pessoas, geólogo, engenheiro, petrofísico, geofísico, que seja, conseguir trabalhar esse dado e tirar um valor dele sozinho. Você precisa de auxílio, né, tecnológico para isso. E o que a Equinor faz? Então, a Equinor, a gente se enxerga como realmente uma companhia de energia que é digital. A gente tem 4 principais pilares na empresa. O primeiro é tornar o dado disponível em qualquer lugar, a qualquer tempo. Segundo, utilizando esse dado, a gente pretende, né, e quer prever e antecipar acidentes que possam acontecer. Isso vai desde um acidente com uma pessoa que pode se machucar, ou até, inclusive, problemas, resultados não esperados na perfuração de um poço, ou algo do gênero, ou na produção de um campo. A utilização de robôs, que deixa a nossa vida mais fácil, simplesmente, às vezes, pelo fato de o robô ir lá e executar uma tarefa que é muito arriscada para um homem fazer. A gente não quer expor pessoas a riscos desnecessários, mas também se pensar em robô em termos de uma força computacional ajudando você a tomar decisões certas. Mas eu acho que o mais importante de todos, é difícil elencar um, né? São todos interligados, mas eu acho que o mais importante é realmente como a gente consegue conectar as mentes e a tecnologia para assim a gente tirar uma vantagem disso. Né? Lembrando o que a Tami falou, esse é o grande ponto. Não adianta só você ter o dado, você tem que saber o que fazer com esse dado. Então, esse que o Caluan caiu. Caluan, aqui no Brasil. E muito dado para ser analisado, de fato. Mas a vantagem que a gente tem hoje em dia, se a gente for comparar com alguns anos atrás, que esse dado ele já está na nuvem, ou seja, é um dado mais fácil de ser trabalhado. Se a gente for levar, sei lá, alguns anos atrás, ainda tinha muito dado que era em papel, você tinha que digitalizar e tudo mais, então demorava, você tinha um passo a mais para fazer isso. Hoje em dia está muito mais ágil fazer isso. Mas o que isso representa para a empresa? Representa, por exemplo, que a gente está tendo muito sucesso na campanha exploratória numa bacia extremamente madura, que é essa bacia do Mar do Norte. A Equinor está tendo sucesso atrás de sucesso,
possivelmente a gente acredita que tem a experiência das pessoas, mas também tem essa abordagem de como os dados estão sendo tratados para conseguir enxergar o que talvez outras empresas não estejam enxergando. Outro exemplo é também a parte de captura de CO2. Um exemplo aqui, a gente está desde há 25 anos já fazendo captura no campo de Sleipner. E o que você aprende? Além do óbvio benefício para o meio ambiente, você aprende muito com relação ao teu reservatório, tecnologias e tudo mais. Então, esse aprendizado você tem que levar em consideração para transformar isso em valor para futuras oportunidades que possam aparecer. E outra abordagem que eu acho extremamente interessante na Equinor é com relação à disponibilidade de dado, né? Então, a gente tem hoje em dia, obviamente esse número varia muito, né? Muito rápido, os dados são adquiridos, 60 petabytes de dado. Então, só para ter uma noção, isso seria mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de arquivos, né, de 4 gavetas, por exemplo. É um volume gigantesco de dados. E a gente tem uma premissa na empresa que a gente chama de data to people, ou seja, dados para as pessoas. Qualquer um pode entrar nesse site data.equinor.com e você vai ter acesso a várias informações de dados da Equinor que são disponibilizados gratuitamente. Eu coloquei um exemplo aqui de subsuperfície, né, de um campo, né, do Volve. Você tem praticamente tudo que foi utilizado no campo, você tem disponível lá. E tem também exemplos já de energia renovável, né? Eu tenho o Windward aqui na Escócia também. Praticamente toda a informação do projeto está tudo lá. E por que isso é feito? Porque a gente entende que há um ganho. Você disponibilizando dados, você tem novas tecnologias que vão ser feitas, novas pessoas olhando para isso. Então a gente entende que a gente pode se beneficiar desse tipo de approach. E agora, indo mais de fato para a subsuperfície, né? Que seria mais, digamos assim, a minha área de trabalho. Então, tem um exemplo aqui do campo de Johan Sverdrup, que é um dos maiores campos da Noruega, operado pela Equinor, né? E o Johan Sverdrup é uma grande vitrine para esses processos tecnológicos dentro da Equinor. Então, a gente instalou 670 quilômetros de fibra ótica nos poços e na subsuperfície desse campo. E só para vocês terem uma ideia, o dado que é gerado, a Tami mencionou isso também ali, mas dando uma medida um pouco diferente, assim, por segundo a gente gera ou transmite mais ou menos 18 mil filmes do Netflix por segundo desse campo para a Terra. Então é uma quantidade de dado sendo gerada gigantesca. E o que a gente pode fazer? Como é que a gente pode aproveitar esse dado que está sendo gerado? O que a Equinor tem, que é muito interessante em termos de approach para lidar com essa quantidade muito grande de dado. Bom, teria inúmeros exemplos aqui para dar. Eu trouxe mais o que é linkado mais com a minha realidade, que seria na parte de modelos de reservatório. E é essa questão de ser um contínuo aprendizado desse dado que a gente está recebendo. Então, não é o dado existe, a gente tem 60 petabytes de dado. E o que a gente vai fazer com relação a isso? Como é que a gente vai utilizar esse dado? Então, eu selecionei aqui duas tecnologias, dois workflows, né, que foram construídos, são proprietários da Equinor. Um é o FMU, que a gente chama que é o Fast Model Update, e o outro é o ERT, Ensemble Reservoir Tool. E o que significa isso para quem não é geólogo? Basicamente, a premissa principal de um modelo é que o modelo está errado. Não tem como a gente reproduzir matematicamente com perfeição um modelo, a geologia. Então, sempre tem um erro. Mas como é que a gente consegue chegar mais próximo de uma realidade com relação a isso? O que a gente fez? A gente tem esse esquema automatizado de fazer updates contínuos no modelo, mas tem um monte de incerteza, são coisas que a gente não sabe no reservatório, que também variam. Então, o que a gente faz? Esse ERT, ele seria um Workflow Manager, então ele pega múltiplas realizações e começa a rodar essas realizações em paralelo, nos clusters que a gente tem, né, de computador. E o que a gente faz? A gente começa a comparar o dado de entrada que a gente tem com o dado que a gente está recebendo do campo em tempo real e começa a ver onde a gente precisa melhorar e vai fazendo um loop para ver onde a gente precisa melhorar e como isso pode ser melhorado. Qual tipo de dado está ajudando a gente a ter o ajuste de histórico, por exemplo, ou previsão do tipo de rocha que a gente vai encontrar e tudo mais. Então, é um loop muito grande e é um exemplo para mim, de fato, de você aplicar uma tecnologia e uma quantidade absurda de dados ao teu favor. Eu coloquei um exemplo aqui embaixo, que parece esse papel de parede aqui de 1970, talvez. Isso aqui é um exemplo de Johan Sverdrup, quando você tem o poço produzindo, cada risquinho desse é uma válvula abrindo e fechando, permitindo que o óleo entre ou a água não entre dentro do poço, por exemplo. Então, só para você ter uma ideia, esse tipo de informação aqui são
muitos gigabytes de dados são gerados por segundo que vão para a Terra, e a gente tem que fazer alguma coisa com relação a isso. E esse tipo de informação entra nesse loop para a gente conseguir um melhor entendimento de como que está essa rocha lá embaixo e tudo mais. Outro exemplo muito bom que a gente tem é com relação a monitoramento permanente de reservatório. Ou seja, você coloca de novo fibra ótica e tudo mais, você vai monitorando sismicamente o reservatório ao longo da vida inteira do campo. E isso, de novo, gera um valor absurdo para o projeto se você souber usar o dado de uma maneira correta. Por último, eu queria mostrar aqui, acho, caindo um pouco no que a Tami comentou, como que a gente transforma em valor isso. Então, aqui tem vários exemplos. Então, aqui nós tem centros de operações que já estão sendo integrados, tem operações que são adiantadas, né? Tem o Digital Twin em Johannes Sverdrup, então você adianta problemas que vão acontecer, então você age antes do problema acontecer. Tem a parte de subsuperfície que eu tentei tratar rapidamente para vocês, tem a parte de perfuração e tudo mais. Então a gente está fazendo tudo isso, mas qual que é o impacto para a empresa? Então eu trago aqui para vocês números reais, né? Então a gente teve uma melhora do nosso cash flow entre 2019 e 2020, graças a essas implementações de digitalização de $1 bilhão. É um valor considerável. Então, realmente, a gente vê que já está se pagando. E a gente espera que esse número continue aumentando entre 2020 e 2025, chegando a 4 bilhões, tendo um aumento significativo nisso daí. Então, para mim, assim, concluindo, eu acho realmente muito interessante o approach da Equinor com relação a isso. Eu acho que a gente está no caminho certo. E a impressão que eu tenho, às vezes, é que a gente está realmente vivendo no futuro. É isso. Depois a gente pode ter alguma pergunta, mas eu queria aproveitar e passar agora para o Borella, que vai falar aqui com a gente. Borella. Bom, muito obrigado. Queria começar agradecendo a NBC, ao IBP, a KPMG por organizar esse evento. Sempre uma honra e um prazer participar, especialmente com esse grupo seleto que está fazendo parte da mesa de moderação e de apresentação. Sem dúvida, a Tami e o Caluan trouxeram um contexto muito importante, né, com as suas perspectivas. E agora, minha intenção aqui é trazer uma perspectiva dessa transformação mais focada para a atividade industrial. Eu não sei se vocês já estão vendo o slide de abertura da apresentação. Obrigado. Só uma breve introdução. Atualmente, eu sou vice-presidente de produtos digitais de óleo e gás da Intel, que é uma empresa de tecnologia brasileira para streaming de dados e inteligência operacional, a inteligência artificial aplicada às atividades operacionais. E justamente essa plataforma vem com o objetivo de ajudar as companhias a gerarem valor a partir dos dados. E uma dimensão importante que o Caluan trouxe também é a velocidade, né? Ou seja, existe uma corrida por essa capacidade de gerar e capturar valor. E como eu já mencionei antes, eu vou dar uma ênfase aqui naquilo que é atividade operacional, que envolve muita engenharia. Por que isso? Porque quando a gente fala de transformação e coleta de dados do que vem acontecendo no mundo, geralmente é muito relacionado com a fase onde as empresas se relacionam com os consumidores. Tem uma etapa aí de multicanalidade, omnichannel, né, para coletar as informações e criar novos modelos de negócio. Mas existem oportunidades também em toda a cadeia, aquela cadeia que a Tami apresentou, né? A parte que chega no consumidor é na hora que está lá no posto de combustível. Mas tem todo um processo industrial até que o óleo chegue no consumidor, e essas etapas do processo industrial pode ser aprimorada com tecnologia digital para gerar valor, mas a abordagem, o tratamento é um pouco diferente do tratamento com relacionamento consumidor, e eu vou tentar trazer essa perspectiva aqui. Então, a velocidade, como é que a gente usa uma métrica para medir a velocidade da mudança do modelo mental? Então, aqui a gente tem o tempo que cada tecnologia levou para atingir 50 milhões de usuários. O telefone levou 50 anos, a televisão 22, a internet 7 e o Pokémon GO 19, só que dias. Então, a gente vê a velocidade com que as tecnologias entram no nosso dia a dia e mudam a nossa forma, a nossa vivência. Por outro lado, também, além da velocidade, a gente tem a questão de gerar valor, né, a partir desses dados e tratar o dado efetivamente como um ativo.
Então, um ativo, ele gera valor quando um ativo, geralmente, você tira valor de um ativo ao longo da vida produtiva dele. Então, o Satya Nadella vem mencionando aqui que nos próximos 10 anos, todas as indústrias vão ser indústrias de tecnologias aplicadas a uma atividade industrial ou a um negócio, e o The Economist cunhou, né, essa expressão do Data is the New Oil na sua capa em 2017. E aí, justamente, com esse objetivo de transformar a nossa forma de operar, a gente tem o tripé, que foi mencionado na abertura pelo Fernando. Aqui a parte de organizações eu traduzo como processos. A gente tem as tecnologias emergentes disponíveis, a gente tem a dimensão das pessoas, como é que a gente inspira as pessoas a abraçar o novo, né, e transformar a sua forma de trabalhar. E o dado é o elemento central dessa transformação, é o novo ativo, é o ativo que a gente tem que tirar valor dele. Então, as perguntas clássicas efetivamente, estamos tomando decisões baseadas em dados? Estamos tomando ações baseadas em dados para efetivamente capturar o valor do dado como ativo? As pessoas estão abraçando o novo? E uma das coisas novas muito importantes que a base de dados e o Big Data trazem é justamente criar conhecimento coletivo e não mais o conhecimento individual. Geralmente, as indústrias tradicionais elas são muito pautadas no conhecimento individual, e a gente precisa migrar para a criação de conhecimento coletivo. Como é que a gente faz esse mix, né, do conhecimento de todos os indivíduos para um melhor resultado coletivo? Precisa ser repensado os processos, né? Um processo precisa alimentar o outro. Esse é o fechamento do looping, né, que a Tami falou. Como é que as ações que eu tomei agora alimentam um novo processo ou alimentam processos que já existem para serem automatizados e capturarem mais valor? Então, focar em repensar os processos e integrar os processos. E, por último, a pergunta-chave aí, estamos capturando todo o valor que as tecnologias emergentes permitem? Né? Independentemente de hype, independentemente de quando elas foram criadas, se são novas ou antigas, a gente estamos sendo capazes de capturar todo o valor que elas geram? Muitas vezes a resposta é não, tem um potencial disponível a ser capturado. Então, aqui uma outra figura, a figura anterior é inspirada em Gartner, essa é uma outra figura inspirada em Gartner. A gente tem que repensar e reinventar processos com o objetivo de fazer o seu custo transacional tender a zero. Quem já assinou um projeto de poço ou quem colocou no Authorization for Expenditure, num projeto de IP, né, um projeto de poço, sabe quanto custa milhões de dólares, e você automatizar esse processo vai fazer o custo dessa transação de emissão de um projeto de poço reduzir. Esse é um exemplo. Né? E nas etapas incrementais aqui ainda tem valor a ser capturado nas atividades industriais, na digitalização, em coletar dados com sensores, em transmitir esses dados, deixar esses dados disponíveis. Tem um valor muito grande na parte transformacional dos processos, como é que eu transformo meus processos completamente, a minha forma de operar. No business model é um pouco mais limitado, porque muitas vezes as etapas industriais internas de um processo, né, por exemplo, o IP, não tem uma relação direta com o consumidor. E aqui a minha contribuição para a interpretação dessa figura, né, inspirada em Gartner, que assim, os operadores, né, e as empresas têm um potencial muito grande de mudar a sua relação de modelo de negócio com o fornecedor. Então, mudando especificações de um contrato, você pode estimular o seu fornecedor a se transformar digitalmente e, com isso, reduzir o custo transacional dos processos que ele provê para você e ele te fornece. E, para fechar aqui, o takeaway, olhando o fluxo de tratamento do dado até o valor, né? Também aqui uma reinterpretação, uma perspectiva diferente um pouco sobre o slide apresentado do dado até a ação da Tami. A gente tem incorporado aqui uma etapa que é justamente a inteligência estratégica, né? Uma vez que você tem um conhecimento, que você cria esse conhecimento a partir de interpretar dados, analisar e interpretar dados. Esses dados geralmente são eventos e contextos operacionais ou contextos de ocorrência daquele evento, que uma vez sistematizado, modelado esse conhecimento, você tem uma inteligência estratégica, e quando você é capaz de aplicar sistematicamente a inteligência estratégica, é a hora que você escala no seu negócio e transforma efetivamente de forma contínua, né, e permanente a sua forma de operar. E como que você aplica sistematicamente uma inteligência estratégica? Você pode suportar as decisões,
quando um processo ainda não está completamente automatizado até a ação, ou você pode até mesmo automatizar a ação, e é a hora que você tem processos autônomos ou você tem equipamentos autônomos, é quando você consegue não só automatizar a decisão, mas a ação também, e aqui isso muito depende da maturidade da tecnologia, da indústria, ou até mesmo da empresa onde está sendo aplicado aquele desejo de automação. O que tem de muito potencial com as tecnologias emergentes e o hype da inteligência artificial, né? A inteligência artificial permite rodar esse ciclo completo, do dado até o resultado, até a ação, de forma automatizada e criando um conhecimento corporativo. E o secret sauce de cada um, né, o molho secreto de cada um, a inteligência estratégica de cada companhia, né, as suas regras, os seus protocolos de operação, a sua forma de decidir, está justamente inspirada, né, e modelada nessa etapa, entre as etapas 3 e 5 aqui. Tá? E para fechar o grande takeaway aqui, quando a gente fala de atividades industriais muito pautadas em engenharia, né, a gente precisa entender que a engenharia daqui para frente é outra. É uma engenharia aumentada. A gente precisa de engenheiros e precisa estimular e dar condições para os engenheiros serem engenheiros aumentados. E quem são eles? São aqueles engenheiros que repensam e reinventam os processos de atividade de engenharia, usando o IoT, né, usando a internet das coisas, para ter a convergência do mundo real e o mundo virtual, observando o que está acontecendo na prática, né, observando o que está acontecendo, para que a gente saiba, né, no mundo digital o que aconteceu no mundo real, usar Digital Twin para fazer simulações e ter um valor esperado baseado na fundamentação física dessas simulações, e aí comparar o observado com o esperado para criar alarmes e insights. Uma coisa importante aqui, é muito comum as empresas não terem simulação em tempo real, não terem nem mesmo simuladores disponíveis capazes de rodar em tempo real. Então aqui, para o Digital Twin, ainda tem uma barreira tecnológica que tem que ser desenvolvida. A mesma coisa pode acontecer com modelos de machine learning e inteligência artificial. Aqui já são modelos mais matemáticos, onde eles classificam, predizem ocorrências, né, baseado no histórico ou emulando anotações humanas. Mais uma vez, a gente cria uma variável esperada para comparar com a observada e gerar alarmes e insights. Entrando na camada de automação, a gente pode automatizar processos e equipamentos. Esse é o momento onde a gente traz consistência, a gente traz repetibilidade, a gente traz segurança de processo para a nossa forma de operar. E, é claro, a gente não pode esquecer que tudo isso tem que ser human-centric. O ser humano tem que estar no centro, né? Toda a experiência do usuário tem que valorizar a participação dele para tornar a adoção da tecnologia suave, né? Aumentar a adoção e fazer os processos serem mais fluidos. E com isso, a gente vai entregar aí sim os resultados de negócio. Esses resultados de negócio muito importantes: segurança operacional, compliance, né? O processo tem que estar compliance com as normas regulatórias, automação de decisão e de ações ajuda muito nisso. Garantir a integridade de ativos para preservar o meio ambiente e evitar consequências graves, principalmente atividades que trazem esse risco de dano numa falha de integridade dos ativos. E, é claro, do ponto de vista de negócio, a gente não pode deixar de gerar valor financeiro, e isso geralmente vem através de uma melhoria de performance das atividades dos processos. E tudo isso pode ser potencializado se as empresas providenciarem uma plataforma interna que liberte a inovação dos seus engenheiros. Existem uma massa de engenheiros prontos para executar isso, só que as empresas precisam dar as condições para que isso aconteça, e a grande fundação é uma plataforma que liberte todo esse potencial das pessoas, dos dados e das tecnologias emergentes, e que as pessoas possam resolver problemas e mudar a forma de operar as atividades de engenharia, integrando todas essas ferramentas e essas possibilidades. Então, aqui eu encerro minha apresentação, esperando que tenha provocado reflexões e insights para todos vocês olharem a sua forma de operar e verificar formas de transformá-la para gerar valor para suas empresas. Augusto Borella, obrigado, meu amigo. Tami e Caluan foram excepcionais. A todos os participantes, eu peço que usem o chat, o PNR, né, perguntas e respostas aqui, o chat do lado do Webex aqui,
endereçar as perguntas para nós. E a gente tem algumas perguntas aqui a fazer. Eu gostaria de puxar a primeira aqui. Bom, a gente falou muito, logicamente, da indústria de oil and gas, e, claro, aqueles mais espertos já conseguiram conectar claramente o que a gente está falando também a outros tipos de verticais, né? A gente não está falando só de oil and gas, existem muitos dados a serem transformados em valor em qualquer tipo de vertical. Eu acho que aqui no Brasil e no mundo, assim, o que está, vamos dizer assim, o vertical que está usando mais rapidamente isso são as fintechs, né? E isso está se alastrando a todos os verticais. E aí, pessoal, eu gostaria de colocar um pouquinho de reflexão aqui sobre um ponto que a gente está passando agora, nesse momento, e existe uma avenida de pelo menos aí, de 20 anos aí de evolução, inclusive muita energia financeira, através de green bonds e tudo mais, e eu enxergo que faltam projetos disruptivos, assim como a gente já nessa revolução industrial já avançou bastante na gas e algumas indústrias, né? Então, dado que as últimas evoluções da sociedade, tá, foram precedidas aí por pandemias, né, isso é bem interessante, a última industrial foi acelerada pela gripe espanhola, né? Eu gostaria de colocar esse desafio aqui para os 3 palestrantes em 5 minutos, né? Então, na atual revolução ESG, né, Environment, Social Governance, em curso, a importância do capitalismo stakeholders, onde a gente sai dos business results clássicos, né, para o aumento para a expansão de tomar conta de outros stakeholders, de assegurar que esses outros stakeholders na cadeia estão sendo cuidados, e essa nova economia. Como poderíamos jogar luz aí sobre a importância desses dados, dos dados e do fato de transformá-los em valor, considerando agora esses demais stakeholders como sociedade e meio ambiente? Gostaria de colocar essa pergunta, talvez fique à vontade, talvez a Tami, o Borella ou o Calon poderiam começar aí esse debate. Gente, eu não sei fazer. Eu vou começar aqui, Daniel, Borella e Calon, me tem a liberdade, a gente, por favor, fique à vontade para complementar. Acho que, primeiro, a importância da temática, né? É uma pergunta não só de uma discussão que levaria mais 1 hora de evento, mas também o momento que a gente está passando e, como você bem disse, essa inversão do capitalismo de shareholder, né? Da visão apenas do acionista para de um stakeholder, onde o acionista também é relevante, mas quais são os outros stakeholders que a gente está conectando, né? E aqui, apesar de a gente estar falando muito, transformando dados em valor, e eu vou me deter a esse foco na tua resposta, existem muitos outros elementos que precisam ser trazidos para essa conversa, para além dos dados, né, para fazer essa mudança. Então, né, para não tomar muito tempo e passar para os demais para colocar nos pontos de vista, eu acho, para mim, a grande alavanca da gente conseguir fazer essa conversão, quando olhando para dados, é a nossa capacidade de mensurar impactos e direcionamentos. Então, uma das coisas que a gente chama muita dificuldade dentro desse processo é essa capacidade de conseguir detectar, né, toda essa mensuração e daí sim avaliar o impacto e se essas mudanças e esse portfólio de impacto dentro dos outros stakeholders está funcionando. Mas eu não me sentiria completa na resposta se eu não trouxesse principalmente para essa inversão de capital de stakeholder, que a gente não pode esquecer, e aqui olhando para a OKR e do John Doerr, né, no livro Measure What Matters, ele traz, nem tudo que tem valor consegue ser medido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para o processo de, tá bom, temos dados, mas dado é um dos elementos dentro do nosso fluxo de ativo intangível, e muitos desses elementos de ativos intangíveis não necessariamente eles vão ser medidos, mas não significa que não existe valor nisso. Então, principalmente nessa inversão, eu acho que sim, é importante que a gente utilize os dados para conseguir avaliar esses impactos, mas que nós também tenhamos, né, como executivos, como gestores, a visão que não necessariamente tudo que vai gerar valor vai conseguir ser capturado dentro desse fluxo de informação de dados. Então, com isso, Borella e Calon, se vocês quiserem trazer um ponto de vista. Eu queria trazer o foco no transformacional, né? A questão da velocidade está fazendo com que todas as transformações da sociedade sejam transformações
tecnológicas ou transformações, até eu diria filosóficas, né, de valores, né? Acho que a gente tem uma dicotomia cultural entre gerações. Por exemplo, a minha geração é uma geração que é awakening, foi acordada, né? Despertou para os aspectos ecológicos. As novas gerações foram educadas por essa geração que despertou e ela já nasce e já cresce ecológica, vamos dizer, valorizando. Então, os valores estão mudando também rapidamente com a sociedade. Então, coisas que eram aceitas na década de 80 não são mais aceitas hoje, né? E isso está acontecendo com a questão da importância da sustentabilidade e do triple bottom line, né? E o triple bottom line, a gente está falando de planeta, a gente está falando de pessoas, né, com a inclusão, e a gente está falando de prosperidade, que é a inclusão econômica, né? Gerar valor econômico também para as pessoas. O que eu percebi recentemente, e foi me envolver com a transformação digital, me fez entender que a sociedade está em constante transformação. Os líderes precisam saber qual é a próxima e construir a próxima. E a próxima transformação é exatamente fazer com que as métricas, os projetos sejam todos guiados pelas métricas do Triple Bottom Line. Assim, se a gente se envolve num projeto que não tem uma métrica de inclusão, não tem uma métrica de preservação de planeta ou regeneração de planeta, né? Talvez não adiante mais só falar em preservação, e não tenha uma métrica de prosperidade, a gente não vai estimular a inovação a prover o novo valor, né? a nova consciência de valor. Então, a gente tem que estimular as pessoas a serem despertadas para a importância desse triple bottom line e começar a colocar esse triple bottom line como uma métrica de inovação, né? Um direcionador de inovação. E aí aqui, para mim, é o que eu queria fechar e é o grande ponto aqui. E mudou muito na minha consciência recentemente, né? Nos últimos 2 anos. Eu achava que a inovação estava no mesmo patamar de planeta, pessoas e prosperidade. E eu percebi recentemente que, na verdade, a inovação está a serviço de aumentar a regeneração do planeta, aumentar a inclusão das pessoas e aumentar a prosperidade. Então, essa relação hierárquica existe para mim e acho que ela é manifestada na hora que esses elementos viram direcionadores para a inovação. E aí, seja em dados, seja em tecnologia, qualquer inovação tem que gerar valor nessas 3 dimensões e ter seus direcionadores para isso. Se eu puder complementar, de repente, Borella, eu concordo com o que você falou. Eu acho que um ponto interessante que você mencionou é você colocou das pessoas realmente se envolverem, né? Acho que como um todo se envolverem nesse processo. E quando eu estava até preparando para essa apresentação, eu estava dando uma olhada assim, quais foram os grandes saltos, né, que a gente teve em termos de sociedade, construção de sociedade. Se a gente for pegar, por exemplo, da revolução da agricultura, né, que permitiu que o homem vivesse, começasse a viver em cidades e tudo mais, se estabelecesse e construir a sociedade de uma maneira parecida com o que a gente tem hoje, até o próximo grande salto, que foi a Revolução Industrial, foram 8.000 anos. Né? Ou seja, teve um tempo muito grande, várias gerações, foi algo muito mais gradual, que alterou a nossa vida, mas agora cada salto que a gente dá é muito curto, né? Então você tem pouco espaço de tempo entre um e outro. Eu acho que você mencionou das pessoas, a gente tem a chance, eu acho agora, de tentar realmente direcionar ou ver para onde que a gente vai chegar, entendeu? Coisa que antigamente você não tinha, você era levado, digamos, com o processo que estava acontecendo. Então acho que esse para mim é o grande diferencial. Como que você consegue promover a curiosidade e as pessoas realmente se envolverem com esse processo para ser parte de alguma coisa e direcionar, em vez de só ser carregado por algo. Eu acho que isso que realmente pode fazer a diferença. E a quem cabe realmente fazer digamos, essa motivação nas pessoas para chegar nisso, que eu acho realmente interessante. Excepcional. Borella, você quer complementar um pouquinho? Ótimo, concordo plenamente com a Luan, e o que tanto a minha fala quanto a dele reforça a importância do webinar anterior que vocês tiveram. A grande arte de liderança é reconfiguração do mindset. Qual é o novo mindset que a gente precisa para continuar ajudando a sociedade a melhorar? Acho que eu concordo, assim, eu tenho a convicção que o mundo hoje é melhor do que era em 1980. Não está onde eu gostaria que ele estivesse, eu gostaria que ele tivesse um lugar ainda melhor, mas o nosso papel como geração é continuar
pushing, né? Continuar empurrando para que a sociedade, o mundo continue sendo melhor. E os líderes, os verdadeiros líderes são aqueles que vão ajudar a transformar a consciência para o novo. Qual novo? Eu não sei. Amanhã vai ser outro novo. O novo agora é vamos potencializar o digital, vamos potencializar a inovação gerando valor no ESG. E a hora que a gente avançar nessa task, vai surgir uma nova. Não sei qual que é, mas vamos ficar alerta, vamos ficar atento, vamos construir esse futuro. Esses vão ser os verdadeiros líderes, que têm a habilidade de transformar a consciência das corporações e das pessoas à sua volta. Excelente, pessoal. Vamos passar agora para o Anderson. Anderson, você tem uma pergunta, né? Tenho sim. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem e com saúde. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, compartilhar suas ideias, agregando valor ao nosso bate-papo de hoje, que, sobretudo, é um tema tão necessário. Acredito que hoje em dia não temos mais nenhuma dúvida que uma cultura orientada em dados é um habilitador essencial a toda e qualquer ambição corporativa de se tornar competitiva. Levando isso em consideração, gostaria de trazer uma provocação para o debate e ouvir a opinião de vocês em relação ao termo, que não é novo, mas está sendo muito utilizado hoje em dia, que é a democratização dos dados. O quanto democratizar os dados é importante, tanto do ponto de vista corporativo, quanto do ponto de vista do colaborador, e quais os desafios relacionados a isso. Vocês podem responder da mesma ordem que vocês fizeram da outra pergunta, não tem problema. Obrigado. Anderson, achei que eu ia me livrar dessa pergunta difícil, e daí por que fui tomar a frente naquela última? Faz brincadeiras à parte aqui. É muito complexo quando a gente acaba generalizando o processo, né? O que significa na prática democratizar, né? Eu não quero trazer a filosofia para dentro aqui da discussão, porque daí a gente pode trazer como exemplos, porque é sempre essencial a gente aprender com a história, né? E a gente pega o que são exemplos de democracia e a gente começa a definir, tá bom, baseado nos exemplos que a gente tem desenhado, o que é essa democratização dos dados. Mas, pegando sobre a perspectiva corporativa e do processo do colaborador, e vamos transformar a democratização para um acesso mais amplo possível, né? E, dentro, obviamente, dos limites de confidencialidade e como, né, o Fernando trouxe, o Karoshi menciona também todos os aspectos de governança de dados, toda a parte de regulamentação aceita, toda essa transparência possível, né? Então, o que acontece quando a gente olha para a democratização dos dados? E daí você vê movimentos do World Economic Forum e todo mundo trazendo toda essa parte do digital literacy, né? Ou do data-driven economy. Então, todo esse processo de não só o acesso estar permitido, mas também as pessoas entenderem o que significa ter este acesso, né? Então, a gente tem que sempre olhar sobre esse processo. Não adianta só você poder, sabe, ter vamos dizer assim, ter este direito, você precisa também saber usufruir do mesmo. Então, para o quesito de corporação aí colaborador, e trazendo visão também, não quero me alongar aqui, vamos olhar sobre a perspectiva de ganhos, né? Tudo que a gente traz, principalmente sobre o nível de adaptabilidade que a gente está vendo dentro do mundo corrente, quanto mais a gente democratiza, mais a gente consegue maximizar o valor potencial que a gente consegue gerar para dentro desse processo. Tanto para dentro das nossas organizações, como também para a sociedade. Porque se a gente vai, né, e aqui voltando para as aulas de economia, o que é uma economia perfeita? Né? Economia onde todo mundo tem a mesma informação. Então, você consegue nivelar o preço porque todo mundo tem informação e acesso. E essa assincronicidade, né, esse desalinhamento desse acesso de informação, ele causa os fluxos de mercado. Então, olhando essa mesma aplicação de dados, à medida que a gente democratiza, a gente consegue maximizar a extração de valor dentro do processo. Tanto para fins de colaborador, onde eu tenho maior clareza e transparência desse processo, como para fins de organização, que eu consigo extrair maior valor em eficiência. Eu não quero me alongar, por ela e Cauã, por favor, as perspectivas de vocês. Ótimo, Antônio. Obrigado. Brilhante definição do que seria o entendimento de democratização dos dados. Tem mesma definição seria para mim. E eu vou olhar pela perspectiva da inovação só. Você tendo mais pessoas olhando, mais trocas de pessoas tendo insights,
mais a chance de você ter inovações que geram valor. Ou seja, eu só incluí a inovação aí na fala da Tami, né, trazendo um pouco para o meu conceito, né, de estimular, né, libertar a inovação em cima dos dados é o que as empresas têm que buscar, porque isso vai desencadear na geração de valor. Eu acho que é uma excelente pergunta e não foi combinada essa pergunta antes com o Anderson e com a gente e tudo mais, mas acho uma pergunta muito boa. Eu acho assim, quando a gente fala, principalmente de indústria de petróleo e tudo mais, você tem sempre uma sigilosidade muito grande que envolve o conhecimento e tudo mais, que você pode ter uma vantagem técnica em cima disso. Eu acho que coisas desse tipo vão se manter, porque é questão de estratégia da empresa. Mas tem muitas outras coisas que devem ser, na minha opinião, devem ser abertas, e eu gosto disso na Equinor, não é porque eu trabalho aqui, mas eu acho que é muito interessante. A gente tem muita coisa que é tipo open source data, tipo, qualquer um pode ir lá e ver, por exemplo, que nem aquele que eu falei na apresentação do ERT lá, qualquer um pode entrar e ver os códigos por trás disso e tudo mais, dado que a gente disponibiliza, e por que é bom isso daí? É que nem vocês falaram, Tami e Borella. Você tem mais pessoas olhando, as pessoas vão aprender, as pessoas vão assimilar melhor o dado. Então, eu acho que esse é o caminho, eu acho. Obviamente, nem tudo você pode abrir, mas o que pode ser aberto ajuda, entendeu? Ajuda a própria empresa, ajuda a academia, ajuda vocês ficar mais maduro e ter ideias novas e trazer e tudo mais. Então, eu acho que esse para mim é o caminho que tem que ser seguido por todo mundo. Eu espero que exista cada vez mais essa tendência de várias empresas pensarem da mesma maneira, porque não adianta você ser a única empresa, acho que tem que ser, que nem você falou de mudança de mindset, né, Borella, antes, eu acho que tem que ser meio que parte disso também, acho que parte das empresas tendo essa abertura, então acho que é primordial. Excelente, pessoal. Melissa, você gostaria de fazer uma pergunta também, não é? Oi, eu quero entrar também aqui na discussão, mas antes agradecer a KPMG e a NBCC pela parceria nessa série de webinars. É bacana quando a gente consegue juntar muitas pessoas interessantes e que sabem do assunto para a gente poder potencializar a discussão do setor de petróleo e gás. Minha pergunta vai para cada um dos palestrantes, enfim, mas eu tenho uma curiosidade aqui, a gente falou bastante em dados, né? E aí, queria saber da opinião de cada um de vocês, assim, o que dentro, então, do setor de petróleo e gás, no contexto de dados, a gente ainda tem de desafio a ser superado, e aí eu sempre penso muito sobre o aspecto de segurança cibernética, né? Tanto que dentro do IBP a gente tem um grupo só discutindo sobre isso, quer dizer, a Tami falou aí de dados, o Cauã também, o Borella também, e eu só fico pensando nisso, caramba, ótimo, muitos dados, a gente consegue traduzir isso, valorar isso, mas então qual é o grande desafio? É a questão da segurança cibernética? E além disso, né, eu acho que tem uma outra questão que o Borella também tocou sobre engenheiros, né, e capacitação. Quer dizer, como a gente pode desenvolver e contribuir ainda mais para o desenvolvimento de competências e habilidades, né, para a geração de profissionais que vão atender a esses desafios, né, e a esse mundo aí repleto de dados, e como a gente consegue transformar isso agregando valor para o setor de petróleo e gás ou para outros setores também, enfim, acho que tecnologia, transformação digital é um assunto super transversal, como a gente já falou aqui. Não, e complementando, né, Mel? Você colocou exatamente respondendo a pergunta do José Paulo Oliveira aqui no chat e do Henrique. Exatamente. Então, a gente vai cobrir alguns pontos importantes. Por favor. Bem, eu vou seguir a ordem, já que a gente se organizou. Melissa, ótima pergunta. Vamos, né, separando os processos, né, maior desafio, a segurança cibernética, e olhando isso, tanto a segurança cibernética como porta, como também como visão tecnológica. Acho que, primeiro, se eu pudesse dar um statement apenas para essa resposta, eu reforçaria o que o Cauã e o Borella trouxeram sobre mindset. Acho que, com certeza, tipo assim, olhando para o setor também, até pela perspectiva de engenharia, mas para todos os outros setores, nós temos que aprender a mudar esse processo de que a gente saiu no mundo, e não faz tanto tempo assim, né? Se a gente olhar essa explosão de tecnologia, 2000 é onde esse processamento computacional ele nos permite fazer todas essas mudanças, né? E é muito recente se a gente olha para as pessoas que são gestores dessas empresas hoje. Então, a primeira coisa é
eu tenho que saber que eu saí do mundo onde o controle, o meu conhecimento determinava o quanto de poder que eu tinha, e agora isso está distribuído. E nem é distribuído para a parte de dados. Cara, qualquer um carrega o celular com o Google. Então, como é que eu consigo fazer essa transformação e sim olhar para dados como uma coisa que não é mais controle, mas ela é geração de valor? Então, eu acho que essa é a primeira ideia. Tipo assim, nós precisamos entender que é sobre maximizar valor. E é por isso que, né, aquela pergunta anterior, ela é tão importante, entendendo, obviamente, como o Cauã trouxe bem, políticas, informações potenciais, regulamentação, mas a democratização é para que a gente maximize isso, para que a gente entenda que esse mindset é um mindset de crescimento, para que a gente atualize o processo. Não quero tomar todas as perguntas, só um ponto sobre arquitetura cibernética, e daí eu passo para o pessoal. Sem dúvida nenhuma, toda porta que se abre para o fluxo de dados é também uma porta que se abre para uma entrada. Então, nós, quando evoluímos para o valor da geração de dados, nós também precisamos evoluir para o que dentro dentro de arquitetura, de tecnologia, é secure by design. Ou seja, tudo que você constrói de tecnologia, ele já é seguro na sua essência. Não é sobre colocar segurança depois que está feito, não. Ele é desenhado para que isso seja seguro. E daí, obviamente, sem entrar nos termos técnicos, toda a parte de desenvolvimento ágil, sem querer jogar buzzwords aqui, que são os famosos DevOps, eles carregam Sec no meio. Então, é DevSecOps ou SecDevOps, a depender do teu fluxo, porque segurança precisa, sim, estar instalado dentro da natureza da arquitetura. Por ela aí, Calum. Excelente perspectiva também. Vou fazer um paralelo, se você me permitir, é igual carro. O carro tem uma porta, a gente colocou uma tranca by design. Se você esquecer a porta aberta, esquecer de trancar seu carro, podem levá-lo, né? Então, a gente entende aí e entra a dimensão do mindset, né? As pessoas também têm que aprender a se prevenir, né? Para garantir que a arquitetura funcione. E tem muita tecnologia, tem possibilidade de arquitetura de segurança hoje muito avançadas, existem os especialistas para isso. Agora as pessoas também têm que se comprometer com a segurança, né? Esse é um ponto. E tratando a outra questão, aqui para mim é o elemento onde inovação está a serviço da sustentabilidade no que envolve inclusão, né? Ou seja, as corporações têm que entender que o medo de transformar processos existe porque não está claro para as pessoas a próxima atividade que elas vão fazer. Se essa atividade é mais recompensadora, se essa atividade fica facilitada, né? E aí, quando as pessoas não sabem o que elas vão fazer depois, elas têm medo. E têm medo do quê? De perder a renda delas, de perder a posição delas. Então, a inovação dentro das corporações que leve em conta a inclusão, ela tem que vir associada com planos de recolocação e recapacitação. Às vezes, até a recolocação vai ser em outra área. Vai ser uma pessoa que está no drilling, mas transforma o business de drilling, vai para a área de inovação. Eu estou dando esse exemplo que é o meu caso. Eu fiz essa transformação na minha carreira por conta própria, né? Eu me realoquei, né? Porque eu me senti capaz de fazer essa transformação, me senti capacitado para fazer uma recolocação. Mas as corporações vão precisar olhar para as pessoas de forma inclusiva, né? E ter planos de recolocação e reskilling para continuar potencializando a inovação e a transformação de forma inclusiva. Para mim fica até difícil falar depois do Borelli e da Tami, mas eu concordo. Eu acho que um ponto interessante dessa questão do dado, que a gente tem que lembrar que tem um período crítico, eu acho, quando o dado, por exemplo, você não pode, por exemplo, é super valioso para a empresa, mas você tem um período. Passou desse período, eu acho que você pode, entendeu, abrir isso daí, não tem necessidade. O que eu vejo hoje em dia, na maioria das empresas, você tem um mindset. O mindset não é o certo ainda. Acho que o mindset é, não, vamos guardar, vamos segurar aqui com a gente, tudo mais. Eu já participei de eventos e outras pessoas estão mostrando dados, cara, nossa, mas como eles têm esse dado? Esse dado não é meu? Como assim? Não é, entendeu? O dado tá aí, entendeu? É para ser usado. Então, eu acho que não existe, tem que ter quase uma quebra de paradigma, assim, para mim, sabe? Principalmente em empresas de petróleo. Eu não sei exatamente como é que funciona a parte de geração de energia elétrica e tudo mais, mas em empresas de petróleo você tem muito essa questão de ter um protecionismo, assim, eu acho, com relação ao dado, que
é certo em um período do tempo que você precisa realmente daquele dado, que só você tem aquela informação. Passou isso, não tem por que você ficar segurando essa informação, entendeu? Você pode estar, outra pessoa pode estar precisando daquilo para ajudar e tudo mais. Então acho que eu acho que cai um pouco nessa questão. E a questão de segurança, cibernética e tudo mais, eu acho que é crucial por causa desse período crítico, na maioria das vezes. Você não pode ter uma falha ou sei lá, um vazamento de dado nesse momento que você está tomando as decisões super importantes para o teu projeto. Então você tem que ter essa proteção. E que nem acho que a Tami falou, né? Quando você abre uma porta, você tem que tomar cuidado que você pode dar dado, mas você pode ter pessoas vendo talvez coisas assim que não necessariamente seriam o momento certo delas verem. Mas eu acho que esse tempo crítico para mim que é a chave, e essa mudança também de mentalidade que tem que ter nas empresas. Isso tem que vir de cima, né? Não adianta um geólogo falar, pô, acho que já passou esse momento, tem que vir de cima e falar assim, olha, realmente, a gente vai usar esse dado, qual a diferença vai fazer para a gente isso daí ou não? Se não, vamos abrir, de repente outra pessoa vê uma oportunidade melhor e tudo mais, e isso acaba promovendo mais, entendeu? O conhecimento. Excepcional, pessoal. E é bem interessante porque quando a gente montou no ano passado a trilha de webinars da UNBCC, é claro, não posso dizer que é coincidência, mas existe uma linearidade. E a gente mostrou aqui claramente que o próximo passo é a gente falar sobre cibersegurança, né? Inclusive, é o próximo webinar, eu convido a todos a participarem. Fiquem, enfim, seguindo a UTP, ou a NBCC, ou a KPMG, que vocês vão ter acesso à data e à hora certinho. Mas é bastante interessante, né? Pessoal, a gente estourou um pouquinho o tempo, passamos um pouquinho, a gente conseguiu cobrir, né, todas as perguntas que os nossos convidados aqui, os nossos participantes colocaram. Infelizmente, o tempo é super curto. A gente teria avenidas aqui de conversa, certamente para 3 horas. Enfim, mas eu gostaria muito de agradecer a todos os participantes aqui, Borella, Caluan, Ami, por esse brilhante debate. Eu acho que Melissa, Luna, Anderson, todos nós estamos muito felizes de tê-los aqui conosco. É sempre um prazer e certamente a gente vai fazer novos webinars e vocês serão convidados. Eu já os conheço há muito tempo e vai ser um enorme prazer tê-los conosco novamente. E ao público em geral, os participantes, eu peço que sigam os canais da NBCC, do IBP e da KPMG e fique atento aí aos próximos webinars do nosso comitê. Eu gostaria de agradecer muito a todos e ter um excelente dia, né? Que seja fluido e esse mês de julho seja bom para todos nós. Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos.